Boa tarde, meu nome é Luiz Paulo, eu sou da dupla com o Luiz Flávio Vieira Júnior e nós somos da turma de transformação de fase do professor Paulo Rangel Rios, turma de 2021.2. Bem, então eu vou estar fazendo uma apresentação sobre o trabalho que foi requisito de fazer uma apresentação. No caso, nós decidimos falar sobre o problema de difusão, né? A gente pegou o exercício do livro Callister, né, Ciência dos Materiais, Callister, 8ª edição, da página 124, capítulo 5, exercício 5.14, perguntas e problemas, né, que é esse livro que está sendo citado aqui, né? E a gente pegou um exercício de difusão em regime não estacionário, né? No caso, o exercício 5.4 tem o seguinte enunciado: considere um par de difusão composto por dois sólidos semi-infinitos do mesmo metal e que cada lado do par de difusão, né, possui uma concentração diferente do mesmo elemento da impureza. Além disso, considere que cada nível de impureza seja constante em todo o seu lado do par de difusão. Para que a situação ou a solução da segunda lei de Fick, assumindo que o idente da concentração é o seguinte, né, Cx é igual a C1 mais C2 sobre 2 menos C1 menos C2 sobre 2, que multiplica o f de x sobre 2 raiz de dt. Nessa expressão, quando a posição x igual a zero é tomada como a interface inicial do par de difusão, então C1 vai ser a concentração das impurezas para x menor do que zero. De maneira análoga, né, da mesma forma, C2 para impurezas maior do que x maior que zero. É formado um par de difusão composto por duas ligas, prata-ouro. Essas ligas possuem composições de 98% de concentração de prata e 2%, né? 98% de concentração de prata, 2% de concentração de ouro, e 95% de concentração de prata e 5% de concentração de ouro. Determina o tempo que esse par de difusão deva ser aquecido a 750 graus Celsius, ou 1023 kelvins, para que a composição seja de 2,5% de ouro na posição de 50 micrômetros, no interior do lado do par de difusão, contendo 2% de ouro. Então ele quer saber, né, essa parte da composição no lado que está com 2%. Os valores para a constante pré-exponencial e para a energia de ativação da difusão do ouro na prata são de 8,5 vezes 10 a menos 5 metros quadrados por segundo e 202.100 joules por mol, respectivamente. Então, né, como o enunciado fala, né, é um problema realmente de difusão de regime de estado não estacionário, né, porque aqui no caso ele está querendo saber quanto tempo irá levar, né, e que tem outros fatores que influenciam. Então aqui, né, a gente está colocando como pauta, né, que é um regime não estacionário, que é a difusão no ouro, na prata e o que a gente falou em temperatura, né. Aqui a gente pode estar notando que tem os fatores que influenciam na difusão, a espécie de difusão, energia de ativação, temperatura e coeficiente de difusão e a composição, né. Vou só dar uma recapitulada geral. Quando ele fala de regime não estacionário, ele está sendo contrário ao regime estacionário, que no caso se baseia na primeira lei de Fick. Que na primeira lei de Fick, né, no regime estacionário, né, como o próprio nome já diz, né, ele não muda ao longo do tempo. É só a gente imaginar, por exemplo, um rio correndo, né, um rio que não, por exemplo, não tem alguma variação, não chove nem nada. Então aquele rio, se você tirar uma foto dele hoje, vai ser uma. Se você tirar na foto no outro dia, vai estar a mesma coisa. O rio não vai estar mudando, né? Agora, se você passar num regime não estacionário, significa que ele vai mudar ao longo do tempo. É como se eu pegasse uma garrafa, né, e fizesse um furo no final dela. Com esse furo, se eu tirar uma foto da garrafa hoje, ela vai estar, o nível de água vai estar em 1. E se eu tirar a foto dela no dia seguinte, vai estar um outro nível. Ou seja, variou ao longo do tempo. Por isso é um regime não estacionário, né? Além disso, a gente tem que saber também que, né, os elementos, apesar de ser um regime não estacionário, tem elementos que auxiliam e facilitam a difusão, que no caso é a temperatura, que é um dos fenômenos mais principais do aumento ou da taxa do gradiente de difusão ou não, né? Além da espécie de difusão, né, tem os meios de difusão também que está acontecendo, por exemplo, sendo difusão intersticial, entre outros. No caso, né, voltando para exercício, então o que foi feito? A gente vai substituir os valores da expressão com os dados que nos foram cedidos, né?
Então a gente tem que a composição é de 2,5% de ouro. A gente tem que ela é 5%, né, para um lado e 2% do outro, né? O 2% se trata do lado do 2,5, então ele vai passar para o lado da direita. Então vai ficar 5 mais 2 sobre 2 menos 5 menos 2 sobre 2, multiplica o F, né? O F, para quem não sabe, é o erro associado de Gauss, né? Então eu tenho uma tabela para estar complementando, mais para frente a gente vai estar falando dela. E o X, né, que é a distância de deslocamento que ele queria, que é de 50 micrometros sobre 2 raiz de dt. Aqui a gente sabe que, né, o t é a variável que a gente está querendo achar, e a gente também não tem a variável d, que é o coeficiente de difusão. Para isso a gente vai estar fazendo um cálculo, né? A gente precisa calcular o coeficiente de difusão, que ele foi dado a temperatura, né? Como a gente está trabalhando, né, com fórmula química, a gente está trabalhando com kelvins, né? Então ele deu que o coeficiente de difusão inicial é de 8,5 vezes 10 a menos 5 metros quadrados por segundo, e que d é igual a 202.100 joules. Então a gente vai estar substituindo na expressão, né? 8,5 vezes 10 a menos 5 metros quadrados por segundo, vezes, multiplica exponencial de 202 vezes 100 sobre 8,31, né, que é o R, vezes o T. Aqui a gente vai achar que o coeficiente de difusão é de 4,03 vezes 10 a menos 15 metros quadrados por segundo. Agora que a gente já possui esse dado, a gente vai estar substituindo naquela expressão que a gente trabalhou antes. Então, o que eu vou fazer? Eu vou estar resolvendo esse meu lado da expressão e esse lado da expressão, chegando até um ponto, que é 0,6667 igual a f de 393,8 raiz por segundo sobre raiz de t. Então, para a gente estar saindo desse lado, né, a gente tem que estar chegando na função de erro de Gauss. A gente precisa arranjar uma forma de solucionar, né, que a melhor forma é a interpolação, já que a gente tem a base de dados da tabulação dos valores para a função de erro. Então, o que a gente vai precisar fazer aqui? A gente tem que achar os erros associados que são mais próximos do que a gente achou. Então, a gente sabe que a f de z que foi calculada é de 0,6667. Então, os erros mais próximos que a gente tem desse valor, né? Aqui a gente adotou como y, poderia ser uma variável qualquer, x, a, b, c, não importa. Então, a gente vai ter que achar na tabela qual é o valor mais próximo que a gente tem desse, né? Então, ele fica com a f com o z, com a f de z de 0,65, perdão, o z de 0,65 e 0,70. Porque a f de z, né, 0,6667, o mais próximo que a gente tem dela é essas aqui, 6778 e 6420. Então a gente vai estar fazendo uma interpolação com esses valores que são mais próximos. A partir desses dados, né, a gente vai e faz a interpolação, achando o valor relativo a esse valor que foi calculado. Então, se o z, né, se a f de z foi 0,6667, então o y, né, que no caso é o z que a gente está querendo achar, vai ser igual a 0,6844. Após a gente achar o y, né, que seria, teoricamente é o z, poderia ser qualquer variável, a gente faz a substituição matemática. Substituindo, né, a gente tem esse valor, que é igual àquela toda a expressão, a parte faz a propriedade matemática e a gente acha o valor de t, que é igual a 3,31 vezes 10 a quinta segundos, que é equivalente a 92 horas. Ou seja, né, o tempo total para acontecer a difusão desse material naquela dada expressão, né, como a gente pode voltar aqui, então foi dado enunciado, né, a expressão quando a posição x é zero, teor de impurezas, determina o tempo que esse par de fusão deve ser aquecido para a composição, né, então o tempo total que deve ser aquecido para que seja essa concentração nessa posição é de 92 horas. Então, a partir desse tempo, a gente tem a resposta final do exercício. Então, é isso. Então, muito obrigado a todos que acompanhou até aqui.